uma boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, a abertura da nossa atividade. Hoje com a presença, né, de uma visitante da Casa do Hermenegildo, Centro Espírita do Hermenegildo, Caminho da Luz, Rosinelda Pereira, que veio nos prestigiar hoje com uma exposição. E o tema que ela vai falar é instinto de preservação da vida. Então, a gente tem muito a aprender ainda com esses temas, né? A gente tem tanta coisa para reconhecer, para se conhecer, e cada vez que a gente traz alguma novidade, algum assunto, sempre é uma forma de crescer um pouquinho mais. Então, vamos nos concentrar, pedir a espiritualidade maior, as bênçãos pelo trabalho de hoje, a inspiração do alto e o entendimento do que deve ser comunicado hoje, dito através da exposição. Vamos começar refletindo com uma mensagem que diz assim: espere sempre o melhor e será isso que receberá da vida. Não fique na expectativa de que algo ruim vai lhe acontecer. Muitas pessoas vivem sempre aguardando alguma desgraça ou notícias ruins. Se o telefone toca, imaginam que alguém morreu. Se algum familiar demora para retornar ao lar, já pensam que algo ruim lhe aconteceu. Se o médico lhes pede alguns exames rotineiros para um bom diagnóstico, já imaginam que tem uma série de doenças incuráveis. Para que viver nesse sofrimento? Deixe a vida seguir seu curso. Confie em Deus. Aguarde sempre o melhor e procure viver em paz. Então, é esse esperar sempre o melhor, e será isso que receberá da vida. E com esse pensamento, então, dizemos: Senhor, ante as farpas do mal, dá-nos a paz e brandura. Liberta-nos do ódio, a alma insegura e pobre. Rompe-nos os grilhões da ignorância. Faz-nos sentir no peito humilde que mais vale gemer sobre a cruz do sarcasmo do que vencer e sorrir sobre o aplauso das trevas. Ao teu lado, de amor, a terra se redime. Volvei para nós o olhar magnânimo e tudo entenderemos. Foste o mundo o servidor sublime. Faz-nos a vossa imagem. Fizesse da bondade a eterna luz acesa que há de nos guiar e redimir. Faz-nos sentir em nossos corações, todos os dias, a grandeza do vosso amor. E com esta oração, possamos sentir em nossos corações a gratidão por estarmos aqui nesse momento, pedir o auxílio, o amparo e a assistência da equipe trabalhadora do plano espiritual que vem nos atender e que dirige os trabalhos nesta casa. E com o coração repleto de amor e paz, ouvimos a palavra de hoje. Então, Rosinelda, seja bem-vinda. Todo o teu público. É bem interativo, pessoal lá. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que eu venho hoje da Praia do Hermenegildo, com o meu assistente lindo, o irmão Jesus. Eu poderia vir numa casa espírita e deixar o Jesus em casa. Ela está junto. E muito maior que a felicidade que eu estou sentindo de estar aqui com vocês para essa conversa é a satisfação de rever pessoas que eu já conhecia antes e de conhecer outras pessoas que a partir de hoje começam a fazer parte da minha vida. Isso é importante e isso para mim tem um significado gigante. Eu sou professora de séries iniciais e da educação especial. E eu gosto desse movimento todo de conhecer pessoas, de conhecer novos alunos, novos pais, novos familiares.
Então, sempre que eu me reporto a um local onde tem muitas pessoas que eu conheço ou que eu passo a conhecer, isso me dá uma satisfação muito grande. E, ao mesmo tempo, o que deveria de me deixar nervosa, me deixa muito à vontade. Tá? Então, eu sinto a cumplicidade e a parceria que tem aqui nesse grupo, e isso me deixa bem à vontade para fazer o trabalho que eu vou fazer. Eu escolhi o texto Instinto de Preservação da Vida, o assunto Instinto de Preservação da Vida, porque eu penso que seja fundamental a gente estar refletindo sobre essa questão sempre. Pelo motivo de que às vezes a gente adoece o corpo físico, pelo motivo que às vezes a gente adoece o nosso espírito, pelo motivo que às vezes a gente perde o valor, perde a oportunidade de dar valor para nós mesmos e para as outras pessoas com essa observação, sentido, com essa observação de preservar a vida. Então, eu trouxe um texto do Livro dos Espíritos, a questão 702, quem quiser anotar ou não esquecer, a 702 a 703. Nós também, esse assunto traz uma explicação na questão 71 até a questão 75. Fala também sobre o instinto e inteligência. E aí o texto fala da lei de conservação. Então, o título é Instinto de Preservação da Vida. E o texto é da lei de conservação. Instinto de conservação. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos um instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, esse texto, só para a gente esclarecer um pouquinho assim, a questão do instinto e conservação. Todas as pessoas, quando nascem, e eu disse todas as pessoas que têm alguma deficiência, alguma doença mental mais severa, elas podem até agir só pelo instinto, mas porque tem esse instinto quando o espírito programa a sua reencarnação. Todas as pessoas nascem com o instinto de preservação da vida própria. Quando a gente pensa assim, a gente não se cuida muito. Mas aí quando o doutor diz, estás com colesterol, ai meu Deus, que chá eu tomo? O que eu como? O que eu não como? Então, quando a gente vê que tem um sinal de alerta, a gente fica ligado e preocupado como que a gente vai resolver aquilo. Quando a coisa é mais severa um pouco, uma doença mais grave, um acontecimento mais grave, todo mundo quer se salvar. Se acontecer um incêndio num lugar, as pessoas correm desesperadas e algumas tentam salvar outras vidas e algumas correm para se salvar. Tudo isso é tudo bem, tudo natural. Mas é que a Rosa, em vez de salvar o colega, saiu correndo. Tudo bem, porque nesse instinto de preservação da vida que eu tenho, naquele momento, dependendo do desenvolvimento intelectual, psicológico, mental da pessoa, a pessoa vai conseguir levar o outro de carona correndo também, ou vai desapertar o outro que ficou apertado, ou não. Mas o importante é que aquele que ficou apertado e aquele que saiu correndo também tem um instinto de preservação da vida. E algumas pessoas, de acordo com o quê? Com a evolução espiritual. Quem é mais evoluído espiritualmente, quem já teve umas vivências mais
maiores, mais pesadas, mais comprometidas, coisas que aconteceram nas existências passadas e nessa existência, esse instinto de preservação da vida faz eu pensar em salvar e salvar o outro. Um médico, ou os trabalhadores da saúde, também. Eles têm um instinto de preservação da vida, da própria vida, e um instinto de preservação da vida do próximo, do outro. Mas todo mundo não deveria ter esse instinto instinto de preservação da vida do outro? Deveria, né? Mas a gente está num processo de evolução e não evolui todo mundo do mesmo jeito e não está todo mundo não está todo mundo na mesma condição. Então, de acordo com o que eu já vivi, com o que eu já estudei, com o que eu já melhorei, eu ajo de uma forma diferente. Cada um tem a sua maneira de agir. E isso de acordo com tudo que a gente vive, com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente busca. Quando um espírito está sendo preparado para reencarnar, ele tem todos esses sinais de alerta. Que a maior responsabilidade de um espírito, quando reencarna, é ele mesmo. A minha maior responsabilidade é com a minha reencarnação. E depois de cumprir sempre com a responsabilidade da minha reencarnação, eu começo a ter responsabilidades com as outras pessoas. Como, por exemplo, a irmã. Ela tem a responsabilidade com a reencarnação dela. Mas ela criou outras responsabilidades, assumiu outras responsabilidades, de acordo com a programação reencarnatória dela, e está aqui nesse momento trabalhando nessa casa. A irmã, ela tem a responsabilidade com a reencarnação dela. A maior responsabilidade da vida dela é a responsabilidade com a sua própria reencarnação. E depois disso, ela assumiu uma postura de frequentar uma casa espírita para ter novos conhecimentos, para mudar a sua prática, para mudar, para trabalhar na sua reforma íntima. E nisso tudo ela vai ajudando e melhorando o relacionamento e assumindo novas posturas diante das outras pessoas. Aqui no texto fala, só vou retomar uma frase aqui. Por que todos têm que correr para cumprimento dos desígnios da providência? Por isso foi que Deus deu essa necessidade de viver. E quando uma pessoa está vivendo e não está tendo todo o cuidado que precisa com o seu corpo físico e com o seu corpo espiritual, essa pessoa vai desgastando o seu corpo físico, mas aí chega um momento que o instinto de preservação que ela carrega intrínseco começa a soar como um alarme, que a coisa não está indo bem. E essa pessoa começa a se desesperar, às vezes um pouco tarde, né? Porque às vezes a gente vai se descuidando do nosso corpo, deixando o nosso corpo se desgastar, fazendo coisas que vão adoecendo o nosso corpo, e quando a gente resolve tomar uma providência, nosso corpo já está todo bagunçado. Mas esse instinto de preservação da vida existe, e existem todas as pessoas. Mas e se for uma pessoa que leva uma vida muito desregrada, que comete crimes ou coisas parecidas? Também. Essa pessoa também tem um instinto de preservação da vida. Ela está negligenciando com a vida do outro. Mas quando acontece uma coisa, aquela pessoa quer se salvar. E se a família for ameaçada, ela quer salvar a família dela. Embora ela tenha causado vários transtornos e sofrimentos na vida de outras pessoas com as atitudes que ela tem. E como a gente pode estar ligado e atento nesse instinto de preservação da vida? Prestando atenção no nosso pensamento, porque o nosso pensamento produz um sentimento. O nosso sentimento produz a nossa atitude. Então, se o nosso pensamento for de preservar a nossa vida e a vida do próximo, o nosso sentimento vai estar sempre conduzido dessa maneira. Sentindo pelo próximo aquela necessidade de cuidar, como a necessidade que a gente tem de cuidar de nós mesmos.
E quando o meu pensamento está saudável e está focado nos cuidados que eu preciso ter comigo mesmo para preservar a minha vida, o meu sentimento está sendo saudável, e essa preocupação passa além de estar me preocupando com o cuidado com a minha vida, o cuidado das pessoas próximas, com as outras pessoas, então as minhas atitudes passam a ser da mesma maneira. E aí, então, a gente começa, mas como aquela pessoa consegue? Ela vai para a casa espírita todos os dias. Tá, mas quem quer ser espírita tem que ir para a casa espírita todos os dias, a toda hora? Não. Cada um vai fazendo as suas escolhas, cada um vai trazendo para a sua vida o que pensa que seja necessário. Como ir numa casa espírita me satisfaz nesse momento? Se a pessoa começa a ir na casa espírita para ouvir a doutrina, e aí a responsável da casa espírita diz, olha, quarta-feira vai ter aula. Ah, eu vou vir na aula. Ah, tá, e sexta-feira tem aula online. Ah, eu vou assistir a aula. Então, essa pessoa começa a fazer parte da casa espírita e começa a se envolver com as questões da casa espírita. E numa casa espírita, a questão de preservação da vida é um assunto que sempre vai aparecer. Porque o assunto de preservação, de instinto de preservação da vida, ele está implícito em todos os assuntos que a gente trata numa casa espírita. Porque quando se fala de caridade, quando se fala de fraternidade, quando se fala de amor ao próximo, em todas essas questões está embutido esse assunto de instinto de preservação da vida. E quando a gente fala no instinto de preservação da vida, quando a gente está encarnado, o nosso instinto de preservação da vida é um instinto que vai preservar a nossa vida física, a nossa vida enquanto encarnados. E quando a gente fala em instinto de preservação da vida no mundo espiritual, é o instinto de preservação daquele espírito da vida daquele espírito imortal. De todas as vivências e toda a consciência espiritual que esse espírito desencarnado tem implícito nele, das existências presentes, né, das últimas existências e das existências passadas. Então, quando uma pessoa chega ao limite, ao extremo de tirar a própria vida, não significa que essa pessoa não tem mais o instinto de preservação da vida. Mas esse instinto de preservação da vida está adormecido pelas influências espirituais que estão assediando aquela pessoa e fazendo aquela pessoa agir contra isso. E isso é o quê? A falta de cuidado que a gente tem com o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Porque quando a gente começa a ter sinais que a vida não é mais importante, que para que eu estou aqui, por que eu não faço alguma coisa para acabar com isso? Então, aí é como se fosse um sinal de alerta, né? Que alguma coisa não está indo bem. E que eu preciso procurar ajuda. Que eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Que o natural dessa questão é o estar lutando pela sobrevivência. Quando isso deixa de acontecer, então é um sinal que alguma coisa não está bem em mim. E que eu preciso buscar ajuda para que eu possa me refazer e que eu possa superar e voltar a lutar pela minha sobrevivência. E pela sobrevivência do próximo. Então, eu trouxe essa questão porque eu li bastante, estudei bastante para escolher o tema e eu entendi que a questão do instinto de preservação da vida está embutido, está implícito em todos os outros assuntos que a gente trata numa casa espírita. Então, também assim, não significa que a gente não vai continuar falando das outras coisas, claro que vai, porque a gente precisa entender. Quem faz caridade? Às vezes a gente não tem construído para a gente qual é o conceito de caridade. Se eu desse uma folha em branco para cada um agora e dissesse assim, escreve um conceito de caridade e depois escreve um conceito de solidariedade e depois escreve um conceito de
benevolência, fraternidade. Ah, a gente ia pegar uma folha e ia ficar pensando, o que eu vou escrever aqui? Por quê? Porque a gente ouve muito e a gente fala muito sobre caridade, sobre fraternidade, sobre benevolência, mas se a gente parar para criar um conceito, para dizer o que eu sei sobre isso, às vezes a gente fica até sem ter o que escrever. Por quê? Porque a gente sabe que isso existe. A gente, no nosso dia a dia, na nossa prática diária, a gente acaba praticando isso. Mas quando a gente tem que separar as coisas e criar conceitos para as coisas, o que precisa? Precisa que eu leia, que eu estude, que eu tenha conhecimento, que eu ouça o que as outras pessoas falam sobre isso e que eu construa para mim um conceito. Isso é aprender. Aprender é eu, de tudo que eu já ouvi, eu construir para mim um conceito que seja firmado, estruturado por o que realmente é o conceito daquela palavra ou do sentimento que a gente está falando. Né? Olha que lindo, a gente esquece, a gente olha para a parceira lembra, né? Isso é importante. Isso é importante. Eu estou aqui na frente de vocês falando e saber que meu disco rígido vai parar e aí eu olho para ela e ela me ajuda. Né? E também, assim, ó, que a pessoa que vem falar numa casa espírita não se sinta dona da palavra para falar. Porque uma pessoa pode ter alguma coisa para acrescentar nesse assunto de instinto de preservação da vida. E quando a gente permite que as pessoas falam, e é isso que eu estou fazendo agora, permitindo que as pessoas, abrindo um espaço, se alguém vem alguma coisa à mente e queira acrescentar. Porque isso é aprender. Porque se uma pessoa fica aqui na frente falando, achando que só o que ela está falando vai ser o que é o instinto de preservação da vida, a gente tira a oportunidade da outra pessoa se manifestar e tira a oportunidade de todos aprenderem com isso. Então, de todas as questões que a gente faz na vida da gente, mas é atividade física, preservação da vida. E fazer exame periodicamente, preservação da vida. E a magnetização na casa espírita, preservação da vida. Mas e as leituras do livro dos espíritos? Preservação da vida. Mas a conversa com o amigo aquele na esquina sobre o que aconteceu aqui hoje na casa espírita? Preservação da vida. Então, a gente tem várias oportunidades de preservação da vida. Vamos que a minha programação reencarnatória seja programada para eu viver até os 100 anos. Veja, 100 anos. Como eu quero chegar no meu aniversário de 100 anos? Bem. Mas eu vejo as pessoas dizerem, mas eu não quero chegar no meu aniversário de 100 anos de cadeira de roda, sem poder caminhar, sem poder escovar o meu dente, mas ainda fazer alguma coisa para não chegar lá desse jeito. Porque se a gente sentar numa cadeira e deixar a banda passar, a gente pode chegar nos 100 anos de qualquer jeito. A gente chegar nos 100 anos bem, não depende do outro, depende da gente. Mas é que caminhar todos os dias é ruim. Tomar muita água eu não consigo. Comer fruta eu só como de vez em quando. Legumes eu nem gosto. Aí depois, quando vai fazer 100 anos, você está bem? Então, preservar a vida é das pequenas coisas até as grandes coisas. É da rúcula lá no potinho plantada na horta, até o exame médico lá da colonoscopia, da endoscopia, do eletrocardiograma. Então, olha só, que fácil é a gente chegar bem nos 100 anos. É fácil, se a gente criar o hábito de preservação da vida. Se a gente alimentar esse instinto de preservação da vida. É só ir lá e todos os dias e colocar uma gotinha daquele remédio, como que é? Não sabe, né? Peguei você. Amor pela vida. Aquele remédio, amor pela vida. Eu tenho amor pela minha vida.
Então, olha só, eu estou com um problema de reumatismo no dedo. Ah, mas eu não vou no médico. Aí daqui a pouco meu dedo está assim, meu dedo está atravessado, o dedo está assim, os outros estão assim, e vai piorando. E aí eu quero dizer o quê? Que assim, ó, quando eu não dava para fazer nada, sim, mas se eu deixar no hotel, quando não dava para fazer mais nada, então é porque eu estou falhando comigo mesmo. E quando a gente não se cuida, a gente corre o risco, quando a gente fica mais idoso e todo atravessado, que as outras pessoas também pensem que não precisa tanto cuidado. Que isso, viveu toda a vida sem se cuidar, agora tá. Dá comida, dá banho, troca a fralda, mas não te preocupa muito, porque toda a vida foi assim. Ele não vai mudar agora. Toda a vida ele tomou coquinha. Ele não vai mudar agora. Em toda a vida ele nunca gostou de caminhar. Agora ele não vai dar uma voltinha na quadra. Porque as outras pessoas percebem que durante toda a vida o instinto de preservação da vida dele estava no negativo, estava no cheque especial, estava no vermelho. Então aí agora também as pessoas não têm assim. Não, como lutar. As pessoas lutam quando tu luta. Não, mas ela era uma guerreira, ela se cuidava, ela corria, ela isso, ela aquilo. Mas aconteceu uma fatalidade, então vamos lá, eu fico um dia, tu fica outro, eu vou de manhã, tu vai de tarde. Não é assim que funciona. As pessoas também ativam o instinto de preservação da vida pelo outro. Mas falando do meu marido direitinho. Eu estou falando que a gente tem o hábito de jogar responsabilidade para o outro quando quem começou a história lá, quem começou a nossa história com um caderno em branco, né? Cada reencarnação a gente recebe um caderno em branco para escrever a nossa história. Aí a gente começou a nossa história já falhando. E falhou, quando a gente lê a nossa história, mas eu falhei aqui, pegava sol o dia inteiro, sem protetor, e sem guarda-sol, e sem o boné, e sem. Aí depois tinha rúcula na horta, mas eu não gostava de rúcula. Depois tinha uma casa espírita do lado da minha casa, mas eu não tinha preguiça de ficar na novela. Aí se a casa espírita trocasse para terça-feira, às 7 eu ia, mas como é na quinta, na hora da novela, eu não posso ir. Então, quantas coisas foram, quantas oportunidades tivemos na nossa vida enquanto escrevíamos o nosso livro, a nossa história, que não vai ser menor que esse, vai ser maior. Né? E aí, quando a gente chega lá e pega o nosso livro para ler, meu Deus! Olha o título de um capítulo da nossa história quando chegamos no plano espiritual. Tempo perdido. A maior aflição do espírito quando chega no mundo espiritual é tempo perdido. Como eu perdi tempo, né? O dia tem 24 horas. Aí eu dormia 12, aí eu olhava a novela 4, aí eu ficava sentada na casa vizinha tomando mate falando da vida dos outros 3. Tempo aproveitado, 2 horas. Então, mas então a gente não pode olhar mais novelas? Pode. Não pode fazer fofoca na casa do vizinho? Pode. Cada um sabe da sua vida. Se eu acho bom fazer fofoca, quem vai dizer que não pode? Eu que tenho que controlar isso. Não os outros como vêm dizer. Ai, Deus, para de ir ali na casa da vizinha fazer fofoca. Para de olhar novela. Para disso, para daquilo, para. As coisas que tenha mais proveito. Não. Aí agora um levanta o dedo e diz assim, eu fico 5 horas no Face. Tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Ficar 5 horas no Face não tem problema. Desde logo que a pessoa que vai ficar lá no Face acha que não tem problema. Porque quando chegar no mundo espiritual e for ler o capítulo da sua vida, tempo perdido, eu nem vou estar mais perto dessa pessoa. Quem vai ter que ler e acertar os ponteiros ali com o tempo que perdeu, comigo não sou eu. Então eu tenho que ver com o tempo que é meu tempo perdido. Eu quero chegar lá e quando eu leio o capítulo do tempo perdido, eu não tenho tanta angústia. Porque um pouco eu vou ter. Eu sei que eu também não sirvo para exemplo de não perder tempo. A gente acaba fazendo as coisas, mas é natural. Por que eu digo que está tudo bem? Por que eu digo que tudo está bem? Sempre está tudo bem. Porque a gente está aqui para evoluir.
E cada espírito reencarnado tem um nível de evolução. E está indo do jeito que consegue. E está fazendo do jeito que consegue fazer. E está se esforçando, e está tentando, está melhorando. E tudo bem. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Também me coloco à disposição para outros momentos. E também convido vocês, quando forem na praia lá, para pegar um bronzeado lá, a nossa casa espírita fica na rua Jangada 164. Nós temos grupos de jovens, temos grupos de estudos e um grupo de estudo online. Tá? Então, se alguém se interessar, na segunda-feira, às 19 horas, 19h30. E eu agradeço imensamente, assim, ó, mais do que estar aqui falando, é sentir esse calor humano que tem aqui dentro, saber que tem pessoas que se importam com a gente, e a gente passar a se importar com pessoas também, porque vir até aqui conversar é se importar com a pessoa. Né? É querer estar perto, é querer dividir, é querer compartilhar conhecimento, assunto, né? Experiências. Então, eu fico imensamente feliz por estar aqui. Agradeço aos irmãos, convite e me coloco à disposição. Bom, ter outros convites com certeza, né? Esperar mais vezes. Então, agradecemos a tua disposição, eu acho que ficou bem claro. Temos, eu acho que a sobrevivência, né? Estar aqui procurando, às vezes, o passe magnético já é um símbolo de sobrevivência, porque a gente está procurando estar melhor sempre, se recuperar das nossas dores, dificuldades físicas ou espirituais ou, né, psicológicas, seja qual for, é o motivo de querer estar melhor sempre, faz parte desse instinto que a gente tem de não sofrer. Então, hoje só agradecemos a exposição da Rosinelda e, como sempre, pedimos essa assistência maravilhosa que temos aqui no plano espiritual para nos atendermos, que a gente possa entrar na sala de paz e sentir essa energia sendo trocadas, para que a gente saia mais reflexo, mais se sentindo revigorado. Jesus me dando. Agradecer que E levemos o nosso pensamento dizendo a oração que Jesus nos ensinou desde sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Sim, seja. E assim encerramos a primeira parte do trabalho. Vai passar nos dois passos.